Pessoal, nós vamos falar de força elétrica, tá? Então, quero que vocês fiquem atentos nesse início, porque a força, né, é uma grandeza física que, para a hora que a gente possa entender melhor, o que, que é preciso? É preciso a gente conhecer alguns conceitos fundamentais da física, tá? Tal como aceleração, né? É o seguinte, pessoal, para ter força, tem que existir uma aceleração, tá? Mas o que, que seria aceleração, né? Isaac Newton, por curiosidade, ele estava de quarentena quando ele conseguiu desenvolver várias teorias, tanto no cálculo quanto na física, tá? Então, vocês aí estão de quarentena aí, é um bom motivo, né? Vamos desenvolver teorias novas, né? Mas, enfim, Isaac Newton estava de quarentena e ele desenvolveu as leis de Newton, tá? São leis que descrevem a ação das forças, né? Ela descreve a causa, né, da força e como ela se comporta nos corpos. E como a gente vai falar de força elétrica, a gente tem que entender alguns princípios, ok? Bom, então, como eu havia dito, para ter força tem que ter aceleração, tá? Mas o que é aceleração? A gente, para definir aceleração, a gente tem que separar, caracterizar o movimento, tá? E para caracterizar o movimento, a gente tem dois tipos, que é o movimento uniforme e o movimento uniforme variado. O movimento uniforme é aquele que tem a velocidade constante. E o uniforme variado, a velocidade varia, tá? Tá, mas o que é velocidade? A velocidade nada mais é o quanto meu corpo muda de posição no intervalo de tempo. Então, a velocidade, ela caracteriza o movimento, sendo que, para o movimento uniforme, a velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda. Ou seja, a quantidade de espaço num certo intervalo de tempo vai ser o mesmo no decorrer do tempo, tá? Ele não vai mudar. Isso para o movimento uniforme. E o que a gente pode dizer sobre o movimento uniforme relacionado com a força? No movimento uniforme, a velocidade é constante, isso significa que a ação das forças resultantes no corpo é igual a zero. Ou seja, se eu pegar todas as forças que estão atuando ali no corpo, a força resultante vai ser zero. Tá? Exemplo, um meteoro vagando no espaço. Tá? Não tem ação de força nenhuma, então ele está movendo em velocidade constante, ou seja, movimento uniforme. Por outro lado, a gente tem um outro tipo de movimento, que ele é mais geral, que acontece mais na natureza, que é o movimento uniforme variado. Ou seja, a minha velocidade muda. Para que minha velocidade mude, eu tenho que ter a ação de uma força, não é verdade? Vamos supor, eu estou parado aqui na cadeira. Para que eu chegue para frente, eu tenho que aplicar a força dos meus pés em relação ao chão, né? Então, a força resultante, ela está ligada ao quê? Com a variação da velocidade, certo? E o que é definido como variação de velocidade? É a aceleração, tá? A aceleração, ela representa a variação de velocidade do corpo. Seja para aumentar, seja para diminuir, ok? E com isso, Newton formulou a lei de Newton, né, a segunda lei de Newton, que falou que a força é igual a massa vezes a aceleração, ok? E o que é a massa? A massa é relacionado à perturbação, né, de um corpúsculo no meio, tá? E como que a gente sente essa perturbação? Vamos supor, peguei o caderno, eu estou sentindo uma pressão aqui, né, desse caderno na minha mão. E essa perturbação representa o quê? A massa. E o que é aceleração? A aceleração representa a variação do quê? Da velocidade. Ou seja, eu estou retirando meu corpo de um estado inercial. Tá? O que é a inércia? A inércia é a primeira lei de Newton, que diz que um corpo ele vai permanecer no seu estado de movimento, a menos que surja alguma força que faça com que ele saia desse estado. Por exemplo, eu estou parado. Eu só vou sair dessa condição de parado se houver alguma força externa resultante em mim, né? Tranquilo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente viu que quando duas cargas elétricas se interagem, se elas se interagem, vai ter força. E essa interação se dá pela atração ou pela repulsão, tá certo?
A gente sabe que cargas positivas com positivas se repelem, negativas com negativas se repelem, e positivas com negativas se atraem. Se acontece essa interação é porque existe força. E as cargas elétricas, elas têm massa. E se elas se atraem, se elas se repelem, existe uma aceleração. Então, existe uma força resultante nesse sistema. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Então, um fato interessante é o seguinte, que a força elétrica ela é dependente da distância entre as cargas, tá? Mas a gente vai ver isso agora mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui como nota, então, nosso tema aqui é forças entre cargas elétricas, certo? Forças entre cargas elétricas. Então, basicamente, ao esfregar um papel, ou melhor, uma régua, né? Em um tecido, vírgula, ela se eletriza. Ponto. Ao se aproximar a um pedaço de papel, há atração. E por que isso acontece? Isso acontece porque existe o quê? Uma força elétrica. Certo? Ok? Beleza. Então, a gente sabe que se há interação, há uma força. Tá? Bom, mas antes de falar de força elétrica, continuando aí, né? Seria possível medir a intensidade de uma carga elétrica? Porque é o seguinte, notou-se que existe uma propriedade física de sistemas, tipo, sistemas físicos, né, que é a atração ou repulsão, e tem que existir algo físico que faça com que tenha essa atração, né? E definiram que a grandeza física relacionada a isso é a carga elétrica, tá? Então definiu que existem partículas que fazem com que isso aconteça, certo? Falou que essas partículas eram os elétrons negativos e os prótons positivos. Né? São dois tipos de partículas. Tá? Se existem essas partículas, seria possível medir a intensidade dessas partículas? Porque a gente consegue medir massa. Né? Massa é mais fácil. Por quê? Porque a gente tem a sensação, né? E consegue o quê? Ter contato. Agora, a carga elétrica, ninguém viu uma carga elétrica por aí, né? Então, tem que ter algum mecanismo de medir isso, né? A primeira pessoa que mediu a intensidade das cargas elétricas chama Robert A. Millikan, tá? Ele conseguiu definir um experimento e ele conseguiu eletrizar certas partículas. Geralmente é imerso em um óleo. Ele sabe a relação de viscosidade nessas partículas e ele aplica um campo elétrico no experimento dele. Para quem não sabe o que é campo elétrico, posteriormente a gente vai falar sobre. E assim ele consegue medir o valor da carga elétrica. Tá? Então, só a critério de conhecimento, né? Robert American, só pegar minha colinha aqui com o nome dele, em 1897, não tem muito tempo, né? Ele mediu a carga elétrica. Sendo que o elétron,
ele falou que ele verificou que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tá? C é de Coulomb, é a unidade de carga elétrica. E o próton, essa é o mesmo valor, porém positivo. 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tá? Então, se eu tenho um sistema carregado, positivamente, eu posso falar que existe N, a carga desse objeto é igual a N vezes P, certo? E se for carregar negativamente, a carga elétrica desse sistema é igual a quê? N vezes E. Tá? O que seria N? É o número de prótons ou o número de elétrons. Tá? Vamos colocar essa ideia então aqui. Tá? A carga elétrica é igual a N vezes E, ou a carga elétrica é igual a N vezes P. E o que é o N? É o número de E ou P. Onde P seria carga positiva de próton e E de elétron, carga negativa. Tá? Então, a carga Q, Q é a carga, no caso, né? E a unidade dela é Coulomb. Ok? Se eu tenho E, que é a unidade Coulomb, vezes N, que é adimensional, vai me dar o quê? Uma carga Q com unidade de Coulomb. Então, uma pergunta aqui para vocês. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero saber quantos elétrons tem uma carga Q que tenha 1 microcoulomb. Vamos fazer essa continha? Então, vamos supor que eu tenho essa esfera aqui. A carga dela aqui é igual a menos 1 microcoulomb. Eu quero saber quantos elétrons eu vou ter ali. Só aplicar a fórmula, né? Q é igual a N vezes E. Isso implica que 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, o que o micro vale 10 a menos 6, tá? Então, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb é igual a quê? N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Corto coulomb com coulomb, passo 1,6 dividindo, meu N vai dar o quê? 1 sobre 1,6, ou melhor, deixa eu melhorar isso aqui, né? Vai ser 1 vezes 10 a sexta, ou melhor, menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 menos 19. 1 sobre 1,6, fazendo a continha aqui, vai dar um número quebrado, dá 0,625 vezes 10. Notação científica todo mundo sabe, né? Mantém a base, divisão, mantém a base e subtrai o expoente. Então vai ser menos 6 menos 19. Dá quanto aí, gente? Não. Menos 6 menos 19. Dá o quê? Menos 6 mais 19. Você dá quanto? 13, né? Então vai ser 0,6 vezes 10 a 13 elétrons. Tá? Então eu consigo determinar quantos elétrons livres sobrando tem numa carga. Sabendo essa relação fácil, né? Ok? Então vamos dificultar mais um pouquinho. Quem foi o cara que determinou a expressão que quantifica a força elétrica? Porque Newton ele quantificou a força de corpos massivos, certo? Ele definiu toda a teoria da dinâmica que está relacionada com a força. Mas existe um cara, né, francês que fez um experimento e conseguiu medir a, 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 a intensidade dessa força das cargas. E com esse experimento ele conseguiu determinar a expressão teórica da força elétrica, tá? E a gente vai chamar de lei de Coulomb. Nossa, me deu branco aqui agora. Coulomb. Bom, a lei de Coulomb ela foi desenvolvida por Charles
August Combe. E foi entre o ano de 1736 e 1806. Tá? Nesse experimento, como todo mundo sabe, que cargas positivas com positivas e negativas com negativas repelem, ok? E cargas de sinais contrários atraem, né? Ok? Já se conhecia esse fenômeno. Então, por meio desse experimento, ele conseguiu determinar a lei de Coulomb. E se essas cargas interagem, existe uma força, né? Obviamente, né? Existe uma força. Então, vamos determinar a expressão. Então, se eu tenho uma carga positiva e uma negativa, elas vão o quê? Se atrair porque existe o quê? Forças. E essas forças são grandezas vetoriais. Tá? Quando eu tenho a setinha aqui, é a força vetorial. Ou seja, ela tem direção, sentido e intensidade, que a gente também chama de módulo, tá? Intensidade. Ok? Uma questão. Se eu tiver uma carga isolada, eu não tenho força. Se existe uma carga no espaço, sem chegar outra carga, a força é zero. Então, uma particularidade é que a força elétrica acontece por meio de interações mútuas. Ou seja, só vai ter força quando tem duas ou mais cargas. Só tem força elétrica se tiver duas ou mais cargas. Tá certo? Uma carga isolada no espaço não tem força. Tá? Então tem. E a força é sempre avaliada de duas em duas. Tá? Tipo, se eu tiver três cargas, a expressão da força elétrica não vai considerar as três. Primeiro eu tenho que analisar duas, depois outras duas. Vamos supor, se eu tenho três cargas, A1, A2 e A3. Eu tenho que analisar a força da 3 na 1 e da 2 na 1 para analisar a força que a 1 está sendo submetida. Aí, se eu quiser analisar a força na carga 2, o que eu tenho que fazer? Olha a força da 1 na 2 e da 3 na 2. Tá? Então, é sempre interação mútua. O que é interação mútua? Entre duas cargas, tá? Vai ter duas cargas interagindo. Ok? Eu não posso, se eu tiver três cargas, eu não posso jogar as três cargas na expressão. Tem que olhar de duas em duas. Tá? Ok? Bom, o que o Coulomb ele notou no experimento dele? Ele notou que a força ela era proporcional ao produto das duas cargas existentes. Então, conforme aumenta a quantidade de carga, a força era proporcional a esse aumento. Tá? Então, o que acontece? Ele notou que a força... Isso aqui não tem um vetorzinho em cima, eu estou falando que é a intensidade, tá? Não estou falando que é vetor, é grandeza vetorial. A força é proporcional ao produto das duas cargas interagentes. Certo? A carga 1 e a carga 2, a força era proporcional à intensidade do produto das duas cargas. Ele notou também que a força era proporcional, esse símbolo aqui significa proporcional, tá? Se alguém não souber o que é proporcional, me fala aí que a gente responde. Era proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Então, ou seja, quanto mais perto as cargas, maior é a intensidade da força. Quanto mais longe, menor era a intensidade. Por isso é o inverso da distância. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um exemplo. Situação 1, a distância aqui é menor. Na situação 2, vou chamar de D1 aqui.
Na situação 2, aqui. Aqui é a força 1. E aqui é a força 2. Tá? A força 1, ela é maior do que a força 2, em termos de intensidade. Tá? Por quê? Porque a distância 1 é menor que a distância 2. Então, quanto mais perto, maior a força. Quanto mais longe, menor a força. Outro detalhe importante. Tá vendo que a força... Olha só. A força elétrica na carga positiva, ela é o quê? Para a direita. A força da carga negativa é para a esquerda, porque uma está enxergando a outra. Elas querem se encontrar. Notem que a intensidade das luzes, da força da carga positiva e da negativa, a intensidade, ou seja, o valor absoluto é o mesmo. Tá? Tranquilo? Porém, em direções opostas. Isso dá a relação de quê? De ação e reação. A terceira lei de Newton está sendo válida. Porque a força que a carga negativa faz na positiva é igual, porém, em sentido oposto, da carga positiva faz na negativa. Tá? Eu falei certo? Então, a força que a carga negativa faz na positiva, em termos de intensidade, é equivalente, porém, contrária à força que a carga positiva faz na negativa. Tá? Então, as leis de Newton são satisfeitas. Tá? Ação e reação. A segunda lei de Newton, que é a força igual a massa vezes aceleração. Essas cargas, elas também têm massa. E a lei da inércia também, ela é satisfeita. Para casa aí, para vocês não terem dificuldade, recomendação minha, dê uma lida nas três leis de Newton. Tá? E lembrem aqui do nosso problema aqui. Com base nessas informações, o Coulomb ele definiu que a intensidade da força ela é igual a uma constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância quadrada. Tá? Então, esta é a equação do quê? Da força elétrica. Tá certo? Essa é a equação que nós vamos trabalhar. Tá certo? Onde? O que é cada termo? Vou falar aqui, o que é cada termo na equação da força elétrica? F, né, o termo de força. Qual que é a unidade de força? A unidade é dada em Newton. Foi Newton que desenvolveu as leis de Newton. Newton, ele desenvolveu as leis de Newton para quê? Para caracterizar e definir qual que é a causa do movimento. Tá? K é a constante elétrica. Ela é um valor fixo, tá? Ou constante eletrostática, melhor dizendo. Ela é eletrostática. Ele vale 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Isso aqui é a unidade da constante eletrostática. Que é a carga elétrica. A unidade é Coulomb. E D é a distância entre as cargas. A unidade é em metro. Tá? Pessoal, tá legal aí? Então, em termos de matéria, a gente já finalizou. Tá? Para a gente poder fixar um pouco essa ideia, eu vou pegar um exemplo. Tá? Explica a constante eletrostática de novo, por favor. Ah, tá. A constante eletrostática, deixa eu só achar aqui, tá? A constante eletrostática, ela é uma constante adaptável, porque é o seguinte, o que Coulomb fez para fazer o experimento? Ele correlacionou a massa do meu sistema, certo? Para determinar a força elétrica. Então, conforme ele colocava
Por que existe essa constante? Essa constante existe para equivaler a força elétrica com a força mecânica. Porque força é força. Eu não posso separar a força elétrica da força mecânica. Certo? Então, a constante K, ela serve para isso. E ela vai variar conforme o ambiente que eu estou, ok? Se eu estiver no espaço, ela tem um valor que é 9 vezes 10 a nona. Aqui na Terra, ela tem um valor diferente. Dentro do material, ela tem um outro valor. Então, a constante eletrostática, ela depende, é uma constante que tem a contribuição do ambiente em que as cargas elétricas estão imersas, tá? Esse é o papel da constante, tá certo? Faltou falar uma coisa. Na força elétrica lá, é módulo de quê, tá? O que é o módulo? O módulo é quando eu pego a carga positiva. Ou seja, se Q1 vale menos 2, o módulo de menos 2 é 2. Então, quando eu falo em módulo, é sempre positivo, tá? Tranquilo? Então, quando eu for jogar na equação, não esqueça de colocar o módulo. Na nota de aula ali, eu esqueci de colocar, tá? Tranquilo? Olha só. Vou fazer a B e a C, então. Triplicando o valor da carga elétrica, Q1, e dobrando o valor da carga Q2, e triplicar a distância. Qual vai ser o valor da nova força? Então, assim, vou reler o exercício. Duas cargas elétricas pontuais Q1 e Q2 separadas por uma distância D estão sob a ação de uma força elétrica de atração. Qual que será a nova intensidade no caso de triplicar o valor da carga elétrica Q1, dobrar o valor da carga elétrica Q2 e triplicar a distância D, certo? Vou voltar para mim. Olha só, Q1 e Q2, vou falar que Q1 é positivo e Q2 é negativo. Então tem força de atração. A intensidade das forças, sem considerar direção e sentido, ou simplesmente o valor é igual a F, que eu vou falar. Então, K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado vai me dar o que? A força, tá? É a expressão que a gente tem. Na letra B fala o seguinte, que eu vou triplicar, não é? Vou triplicar a carga elétrica Q1. Então, eu vou chamar de Q duas linhas é igual a 3 vezes Q1, ok? E eu vou o quê? Dobrar o valor da carga elétrica Q2. Então, o Q1, duas linhas, é isso aqui, né? E o Q2, duas linhas, é igual a 2 vezes Q2. E eu vou o quê? Triplicar a distância? Triplicar a distância. Então, D duas linhas é igual a 3 vezes a distância. Então, a nova força duas linhas é igual a K, vezes o módulo de Q1, duas linhas, vezes o módulo de Q2, duas linhas, sobre o quê? A distância duas linhas ao quadrado. Reescrevendo em termos de Q1, Q2 e D, vai ficar assim, K vezes Q1, duas linhas, vale o quê? 3Q1. Em módulo, tá? Eu não vou colocar módulo aqui. Não, vou colocar módulo. Então vai ficar aqui, módulo de 3Q1 vezes o módulo de 2 vezes Q2 dividido por D duas linhas ao quadrado, que dá o quê? 3D, isso aqui ao quadrado. A força F2, duas linhas, vai dar o K. Ou melhor, vamos trabalhar com todos os números. 3 vezes 2 dá 6. Vezes K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre... Quando dá 3D ao quadrado, dá 9D ao quadrado. K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D ao quadrado, não é igual a F? K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é igual ao quê? A F. Apagando aqui, vou apagar tudo. Nós vamos ver que F duas linhas
é igual a 6 sobre 9 F. Ou a força nova vai ser igual a quê? 2/3 da força da configuração inicial. Tranquilo? Então vamos lá. Para casa. Refaça a letra A, tá? Porque a letra A eu não vou colocar no vídeo, porque eu esqueci de ler a parte que as duas são de repulsão. E faça a letra C. O que a letra C diz? Eu vou projetar para vocês, tá? Uma guia do Chrome, tá. Dividir o valor da carga elétrica Q1 por 4, né? Triplicar o valor da carga elétrica Q2 e aproximar as cargas de modo que a distância final seja a metade da inicial. Vai ficar bonito, né, para fazer, né? Feito isso, aula que vem vocês me dão um retorno, ok?